O investimento em dividendos tem se tornado cada vez mais popular no nosso mercado. O brasileiro, inclusive, parece estar trocando day trade por dividendo. Felizmente, né? Diga-se de passagem. E dentro das ações que mais pagaram dividendos no primeiro semestre, 10 nomes se destacaram. Nesse vídeo eu vou mostrar quais são os 10 nomes, como é que funciona essa estratégia, o que é necessário que você observe para escolher as empresas e também por que escolher só pelo dividendo costuma ser um erro. Além do fato de comentar a minha visão estrutural sobre essa estratégia, levando em conta a chamada teoria da irrelevância dos dividendos, que inclusive teve seus criadores agraciados com o Prêmio Nobel. Se quer entender tudo isso, só assistir o vídeo de hoje. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, falando agora sobre a questão dos dividendos. Conforme a manchete que eu coloco aqui na tela, veja que parece que o brasileiro ele mudou o seu foco do day trade, até porque muita gente deve ter quebrado nesse período, as estatísticas estão aí para mostrar, para o investimento mais focado em dividendos, que seria uma estratégia muito mais sustentável para que você possa acumular patrimônio no longo prazo. E aí, citando alguns dados interessantes, em 2022, as empresas brasileiras distribuíram 33,8 bilhões de dólares em dividendos, sendo que desse montante, somente a Petrobras foi responsável por 21,7 bilhões, ou seja, praticamente 2/3. Não é à toa que a Petrobras ficou em segundo lugar no ranking da Janus Henderson Global Dividend Index de 2022. E se a gente pega agora em 2023, até o final do primeiro semestre, o que tivemos foram empresas brasileiras distribuindo 7,7 bilhões de dólares. Colocando o dólar numa cotação de R$5, que é mais ou menos a cotação do dólar, numa média do ano, nós teríamos o correspondente a 38,5 bilhões de reais de dividendos distribuídos. E logicamente o pessoal não quer receber dividendos somente por ver esse percentual que eu coloquei geral, mas porque várias empresas estão pagando bons dividendos no momento, porque o preço delas, em comparação a seus lucros, a sua geração de caixa, ao seu EBITDA, estão depreciados. Se você pega, por exemplo, este gráfico, veja que nós não estamos mais naquele ponto mais barato de toda essa série histórica, mas ainda estamos muito baratos. Em posição comparável a 2008, a pandemia, mas sem a crise do subprime, sem pandemia, de modo que os lucros das empresas estão resilientes, não de todas, mas principalmente daquelas que têm esse perfil para pagamento de dividendo. E um outro ponto também que ajuda essa estratégia a ter um número cada vez maior de adeptos é o fato de que se você pega a bolsa, ao longo dos últimos 3 anos, ela ficou meio parada de lado. A gente deve estar comemorando o 10º churrasco de 100 mil pontos de Bovespa. Ou seja, a pontuação não avança, os preços não estão avançando. Mas, ainda que o preço não avance muito, o dividendo ele vai estar de tempos em tempos caindo na conta do investidor. Vale lembrar, inclusive, que no Ibovespa tem dividendos lá também, que são automaticamente reinvestidos nas ações que compõem o próprio índice. E um pouco do interesse das pessoas por dividendos, eu posso até falar que é visível devido ao número de views que eu tenho nos 2 quadros do canal onde eu estou montando carteiras abertas. O Viver de FIIs, focado exclusivamente em dividendos, né? Fundo imobiliário, ele tá lá para isso, vai distribuir 95% do seu resultado semestral. E a maioria distribui isso de maneira mensal, fracionando. E o Viver de Ações, que não é exclusivamente para dividendos, mas se você pega as ações que compõem as carteiras, boa parte delas paga bons dividendos. Inclusive, pelo menos uma delas está na lista das 10 que nós veremos mais à frente. E aí quem busca esse investimento mais atrelado de dividendos geralmente está atrás do quê? Bom, renda passiva. Alguns já estão na fase de viver de renda, por exemplo. Ou eles estão adotando essa estratégia não porque querem viver de renda agora, mas porque geralmente as empresas que distribuem dividendos são mais consolidadas. Vão ter um beta mais baixo, né? Ou seja, uma menor sensibilidade em relação ao mercado, vão oscilar menos. Serão investidores com perfil mais conservador. E como essas ações oscilam menos, parece que elas são mais resilientes a diferentes cenários de mercado. Porque essa oscilação toda, ela costuma expulsar o investidor. Muitas vezes ele compra a ação quando ela está subindo, aí depois ela reverte, começa a cair muito, vai lá para baixo, uma grande oscilação, ele sai. Se não há tanta oscilação, porque é uma empresa mais consolidada, que tem um lucro mais resiliente, que distribui muito desse lucro como provento para os seus acionistas, então o investidor consegue ficar mais tempo como investidor daquela empresa. Ele não tem vontade de ir embora. E o último ponto é que vários miram no poder dos juros compostos, né? Que não fica muito nítido, ele fica mais abstrato quando uma empresa simplesmente ela segue crescendo, mas sem distribuir dividendos. Porque quando distribui, o investidor pensa, eu vou pegar o dividendo aqui e vou comprar mais ações da empresa e daí eu vou receber mais dividendos quando ela pagar da próxima vez, porque agora eu tenho mais ações, eu compro mais e com isso ele vê a bola de neve se formando, o patrimônio acumulando. E pensando em termos psicológicos, eu coloco principalmente o papel dos fundos imobiliários. Esse recebimento, que nos fundos imobiliários é mensal,
mensal, para as ações vai ter uma periodicidade diferente. Até temos alguns poucos nomes que pagam alguma coisinha mensal. O Bradesco, por exemplo, que está na minha carteira, faz isso, mas é sempre muito pouco, é um juro sobre capital próprio pequenininho todo mês. Ele acaba servindo quase como um reforço, uma cachaçinha para o investidor, porque todo mês ele vai estar vendo alguma coisa voltando, mostrando como o caminho que ele está percorrendo é concreto e que a recompensa está ficando cada vez maior através do tempo. Quem simplesmente está de olho na cotação da ação pode se desapontar, porque ela pode não subir durante muito tempo, embora o lucro da empresa esteja avançando, aí quer dizer que a empresa fica cada vez mais barata, mas muita gente olha só a movimentação do preço. O investidor, principalmente o leigo, ele se anima muito quando o preço sobe e se desanima quando o preço cai. Sendo que quando o preço cai, mas os resultados estão cada vez melhores, essa é a melhor oportunidade que existe para você comprar. E se o preço sobe e o resultado está pior, aí seria melhor vender, né? Ela está perdendo fundamento. Mas de toda forma, esse dividendo sempre caindo na conta do investidor, pingando lá de tempos em tempos, acaba servindo quase como um gatilho de dopamina. Sabe quando você pega a rede social e fica vendo os vídeos, aí vê um vídeo e depois você quer ver outro, fica motivado para ver outro, porque o tempo todo tem aquela recompensa, ou fica de olho nos comentários, nas reações dos stories, para quem produz conteúdo, porque você quer ter a recompensa. A mesma coisa acontece com ações e dividendos. Então aquilo vai acionando um gatilho te mostrando que, olha, quanto mais você compra, mais você recebe. Então esse é um ponto muito bom. Do ponto de vista comportamental, é mais fácil a pessoa aderir à estratégia de comprar ações todo mês quando ela vê esse retorno acontecendo com dividendos em comparação àqueles que simplesmente estão comprando ações que não têm dividendos. Aquelas, por exemplo, que têm um perfil de pegar o caixa e reinvestir para o crescimento do próprio negócio, distribuindo nada para os seus acionistas, ou quase nada, ou com uma periodicidade muito pequena. E a popularidade dessa estratégia também, ela não pode deixar de ser comentada devido à ação dos influenciadores. Vários gostam dessa estratégia e aqui eu vou também acreditar dois nomes, que eu não digo que são exatamente influenciadores, mas acabam influenciando muita gente. Um do mercado nacional, o Luiz Barsi, já gravei um podcast com ele, para quem quiser assistir lá nos Sócios, que possui como pilar da sua filosofia comprar boas empresas que pagam bons dividendos. E o Warren Buffett, um americano, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, também não esconde sua simpatia por essa estratégia. Não que ele se atenha somente a isso, mas o Buffett, inclusive na sua última carta anual aos acionistas da Berkshire Hathaway, falou que os dividendos seriam um molho secreto dos investimentos. E, inclusive, ele deu dois exemplos interessantes. Do investimento dele em Coca-Cola, que ele concluiu em 94, o valor na época foi de 1,3 bilhão de dólares. Aí ele cita que o valor de mercado da Coca-Cola aumentou muito, foi para 25 bilhões de dólares, e os dividendos passaram de 75 milhões em 94 para 704 milhões em 2022. Ou seja, eles multiplicaram por quase 10 vezes. Outro caso que ele cita é a American Express. Ele investiu em 95, 1,3 bilhão. Hoje o montante vale 22 bilhões, uma multiplicação de 21 vezes. E os dividendos saíram de 41 milhões de dólares para 302 milhões de dólares, uma multiplicação de quase 8 vezes. Que só foi possível porque as empresas aumentaram muito a sua receita, o seu lucro e com isso pagaram mais dividendos. E aí esse é um ponto interessante, porque quando você vê essas listas de rankings falando das empresas que mais pagaram dividendos, isso é sempre relativo ao passado, os últimos 12 meses, e não quer dizer que o futuro vai repetir o passado. De modo que escolher ações apenas pelo dividendo, pelo dividend yield, por exemplo, pode ser um grande erro. Até porque a gente tem que entender o que é esse indicador. O dividend yield é o valor distribuído ao acionista nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação, e para ficar em percentual ele é multiplicado por 100. Então quando você vê, por exemplo, um dividend yield de 10%, pode ser que tenha acontecido o seguinte: uma ação que custa R$10, nos últimos 12 meses recebeu R$1 de proventos. É o que você tem esse R$1 dividido por 10, vai dar 0,1, vezes 100 dá 10%. E aí como que esse dividendo ele pode te enganar? Vamos supor que as distribuições elas já aconteceram. E agora o preço da ação, por algum motivo, ele cai bastante, ele cai 50%. De R$10 vai para 5. Veja que o dividend yield agora mudou. O que você recebeu é a mesma coisa, foi R$1. Só que esse R$1 dividido pelo preço novo da ação, 5, vai dar um resultado de 0,2. 0,2 vezes 100, agora o seu dividend yield é de 20%. O que costuma enganar muita gente que olha, caramba, olha só o quanto pagou. Só que essa queda de preço que fez o dividend yield subir muito. Isso aconteceu pra caramba com fundos imobiliários que atraíram vários investidores incautos, mostrando dividend yields da casa de 20, 30%. Sendo que, na verdade, o que tinha acontecido é que a cota do fundo tinha caído muito. E quem comprou acabou se metendo numa armadilha, porque a cota provavelmente havia caído muito, porque ele não teria mais condições de pagar a mesma coisa que pagava antes, porque teve inadimplência, teve vacância aumentando, teve calote em CRI, algumas das coisas que aconteceram nesse mercado. Mas voltando para a questão das ações, é interessante que você olhe outros indicadores, porque se você pensa, o dividendo é aquilo que vai ser distribuído para o acionista que vem do lucro. Então, como estão os lucros dessa empresa? Há crescimento de lucros? Essa é uma pergunta a ser feita. E o resultado operacional da empresa, ele está crescendo
também, ou teve crescimento de lucro porque foi só atividades não recorrentes, mas a operação em si ela está definhando. Então, uma segunda pergunta, há crescimento do resultado operacional? É interessante ver também há crescimento de receita, mostrando que eles estão faturando mais com o passar do tempo? Estão abocanhando mais mercado? Qual o payout dessa empresa? Ou seja, o quanto do lucro ela distribui para o seu acionista? E veja que aqui não é uma resposta com um número mágico, porque se você olha um payout baixo e vê que a distribuição está muito boa, isso pode ser interessante, ela pode aumentar o payout ao longo do tempo. Agora, se o payout está acima de 100%, então talvez haja alguma coisa de errado com essa empresa. Ela está distribuindo mais do que ela tem de lucro. Tudo bem que o lucro líquido ele é uma medida contábil, porque afinal de contas, dando um exemplo aqui, a empresa teve um EBITDA, ou seja, o seu resultado operacional, de 100 milhões. Lembrando que o EBITDA são os lucros antes de juros, de impostos, depreciação e amortização. Aí vamos supor que ela não tem dívida e também não tem caixa investido, não tem juros, porque isso realmente iria impactar, né? Seria dinheiro saindo de fato, ou entrando se tivesse investimentos. E aí desses 100 milhões ela pagou 50 milhões em imposto, sobre os 50 de lucro. Só que esse lucro vai ser afetado, por exemplo, com 5 milhões de depreciação e amortização. O que é isso? A empresa pode ter comprado um maquinário que ao longo do tempo está custando menos, né? Ele vai depreciando. Pode ter investido em um sistema que ela pagou, mas vai depreciando ao longo do tempo. Na verdade, nesse caso, amortizando. De forma que você vê contabilmente saindo 5 milhões de depreciação e amortização, o que reduz esse lucro para 45 milhões, mas na verdade isso não teve efeito caixa. Por isso, algumas empresas podem acabar distribuindo mais de 100% dos seus lucros. Só que repare que ainda que tenha essa questão, né, de coisas que não têm efeito caixa, se uma empresa distribui tudo isso, como que ela vai reinvestir para crescer receita, para crescer resultado operacional, para crescer lucro, para que mesmo mantendo o payout ela consiga distribuir cada vez mais porque os números estão aumentando. E o último ponto é também ver o setor em que essa empresa está. Porque há setores onde a competição é tão forte, ela é tão insana, como por exemplo o varejo, que se você não reinvestir muito, você acaba ficando para trás. E se você é obrigado a reinvestir muito, não acaba sobrando muito caixa para ser distribuído como dividendos. Por isso, quando você olha empresas que pagam bons dividendos, geralmente elas pertencem a setores onde a competição ela é menor. Ou até a competição, mas ela já é muito consolidada dentro daquele setor. E aí, se nós olhamos a lista das 10 empresas, nós vamos ver mais ou menos o reflexo daquilo que eu falei aqui. Dentro das 10 que mais pagaram dividendos no primeiro semestre de 2023, e aí o que levou-se em conta nessa lista foi o dividend yield, então não foi o pagamento absoluto, mas o que ela pagou em relação ao preço. O 10º lugar é Banrisul, sendo mais específico, a BRSR 6, com dividend yield de 7,69. Veja que ela é do setor bancário, é um setor oligopolizado. Você até tem bastante banco no Brasil, mas tem uma população gigantesca também. Então não há tanta competição quanto, por exemplo, entre mercados. Supermercados, que eu digo, né, que tem um monte por aí. O 9º lugar é Copasa, que está na minha carteira, CSMG 3, 8,5, empresa da parte de utilidade pública. Muito conhecido pelo seu nome em inglês, Utilities. Eles fornecem água e recolhem esgoto. São monopolistas de uma certa região. Dividendo de 8,5. 8º lugar, Taurus Armas, TASA 4, dividendo de 9,71. Fabrica armas, estaria mais na parte de bens industriais. 7º, Auren Energia, também utilidade pública, empresas elétricas são notórias, boas pagadoras de dividendos. 6, CSN Mineração, Semin 3, 11% de dividendo. O 5 é CSNA 3, Companhia Siderúrgica Nacional, 12,39%. Semin Mineração, CSN Siderurgia. 4, Leve 3, que é da Mali Metal Leve, mexe com parte automobilística e de peças, dividendo de 14,59%. Terceiro e segundo lugar, Petrobras, respectivamente a ação ordinária e depois a preferencial, com dividendos de 16,95% e 19,4%, setor de petróleo e gás. E o primeiro lugar para a Grendene, GRND 3, com dividendo de 21,73%, do setor de calçados e acessórios. Bruno, alguma delas se enquadra nesse caso que você falou, de que o dividendo está muito alto porque o preço está caindo? Olha, olhando dentro desse ano, todas elas estão com o preço subindo. Mas o principal ponto aqui é não pegar esse ranking e pensar, meu Deus, então eu tenho que comprar todas, até porque dividendo passado não garante dividendo futuro. Tem algumas empresas aqui que têm resultados mais resilientes. Se você pega a Copasa, que faz parte da minha carteira, como eles são monopolistas, estão fornecendo água, que é algo que todo mundo consome, então o que a gente pode esperar é que a demanda ela seja mantida, né? O pessoal não vai deixar de beber água, de tomar banho, de usar descarga, e potencialmente eles vão conseguir novos clientes. Então o que eu espero ao longo do tempo, até com reajustes tarifários que acontecem de tempos em tempos, são lucros maiores, com lucros maiores o dividendo ele consegue ser maior. Mas se você pensa numa Taurus, ou em outras empresas aqui, que podem ter vendido muito, mas depois a demanda ela cai. Se a pessoa comprou uma arma agora, quando ela vai comprar de novo? Segundo o pessoal da Taurus, após 7 anos. Isso como dados médios, né? Tem gente que nunca mais vai comprar, então o consumidor comprou, depois ele para de comprar. Será que ela vai conseguir manter esse dividendo tão alto ao longo do tempo? Esse é um ponto a sempre ser considerado, né? Como a empresa
empresa conseguiu esse dividendo, isso é sustentável? E para fechar, o principal para que você possa construir patrimônio com dividendo é lembrar que esse dinheiro ele deveria ser reinvestido. A The Hartford, por exemplo, mostrou um estudo onde eles comparam o retorno do S&P, sendo que quando ele paga dividendos a pessoa iria consumir, com o retorno do S&P com reinvestimento de dividendos. O resultado foi que, se isso fosse feito nos dois casos, desde 1960 até 2022, o reinvestimento de dividendos daria uma quantia de cerca de 4 milhões, enquanto sem os dividendos a quantia seria de 641 mil dólares. Ou seja, o reinvestimento gerou um montante 6,6 vezes maior do que o S&P sem esse reinvestimento. E esse é um ponto muito interessante. Se você fica pegando o dividendo para pagar seus custos atuais, então o efeito bola de neve ele não irá acontecer. Sem o reinvestimento, não haverá crescimento. Ou haverá, porém muito pouco. Só que aqui eu vou aproveitar para deixar uma pulga atrás da sua orelha, porque teve gente ganhando um prêmio Nobel com a chamada teoria da irrelevância dos dividendos. E que teoria é essa? Isso é pouco comentado no mercado, todo mundo que investe há mais tempo sabe, mas o iniciante geralmente ele demora um tempo para aprender. Que os dividendos eles saem do preço da ação. Então, por exemplo, se uma ação ela está no limite da data com, ou seja, o último dia no qual comprando a ação você tem direito ao pagamento de dividendo, custando R$30, ela vai pagar R$1 de dividendo, mantido tudo mais constante, no próximo pregão, data X, já a data sem dividendo, ela deveria abrir a R$30, que é 31 menos esse R$1 que agora está provisionado para ser pago, até porque esse dinheiro sairá do caixa da empresa. Ele deixou de fazer parte da empresa. A questão é que nada se mantém constante no mercado. Nesse próximo pregão você vai ter oscilação, vai ter euforia, você vai ter desespero, então o preço vai se mover. Mas o dividendo ele é descontado, e não só desse preço, de todo o gráfico. Simplesmente você não tira R$1 do preço, tem um fator de ajuste, porque senão lá atrás, tirando sempre o dividendo, você teria ações que custaram zero. Mas é por conta desse ajuste que você vê ações que custavam, se você volta para 94, alguns centavos, sendo que elas nunca custaram centavos. Pelo menos a maioria delas. É simplesmente um ajuste no gráfico. E aí a provocação do pessoal da teoria da irrelevância do dividendo é o seguinte: se o dividendo sai do preço da ação, isso seria quase como ter R$10 no seu bolso direito, e de repente você tira R$1 e coloca no esquerdo. Veja que o somatório ainda é de R$10, só que agora está distribuído entre seus bolsos. Antes eram R$10 na empresa, agora são 9 na empresa e 1 na sua mão. Se você consome esse 1, de fato, agora você tem menos. Se você reinveste na empresa, você volta a ter os 10. De modo que, quando uma empresa não paga dividendo, ela simplesmente não está colocando dinheiro no seu outro bolso para talvez você devolver para ela. Inclusive tendo um pequeno gasto com isso, com taxas, emolumentos. Dependendo do país, você pode ter imposto sobre dividendo, como acontece nos Estados Unidos. Então isso de fato é algo interessante. Bruno, o que você acha disso? Eu entendo totalmente a teoria da irrelevância dos dividendos, mas eu acho que aqueles outros fatores que eu falei, principalmente os comportamentais, fazem com que, por investidor, a estratégia seja interessante. E tem outro ponto também, pensando do ponto de vista das empresas, até porque sou sócio de uma empresa hoje que felizmente ela está crescendo, gera bastante caixa, e nós optamos em vários momentos em não distribuir dividendo. E o que acontece com as empresas, o Peter Lynch fala muito isso, é que quando elas têm muito caixa, elas acabam sofrendo de uma maldição da má alocação de ativos. E o que seria isso? Como a empresa tem muito caixa, ela fala, e se a gente testar tal ideia? Porque eles têm muito caixa, às vezes não é uma ideia muito boa, não é aquela ideia que todo mundo fala, meu Deus, que maravilhoso. Mas como há muito caixa, eles vão testar. E muitas vezes o teste é mal sucedido e nunca teria sido feito se o caixa fosse menor, se ela tivesse, por exemplo, distribuído seus dividendos. E eu particularmente encaro essa teoria da seguinte forma: em algumas empresas, regidas por cabeças brilhantes muito melhores do que a minha, eu não me importo em não receber dividendos. Eu não me importo com o fato de que o Facebook e a Amazon não me pagam dividendos. Primeiro porque, se forem me pagar para eu recomprar as próprias ações, eu vou ter um pedágio de 30%, que é o imposto sobre dividendos lá fora. E segundo porque, humildemente, eu acredito que esses caras são melhores do que eu na hora de alocar capital. Do contrário, eu deveria ser muito mais rico do que eles. Tudo bem que eles não estavam comprando Bitcoin a 16 mil reais, né, como eu comprei adoidado, mas eles devem ser melhores do que eu. Então, deles eu não preciso de dividendos. Deixa lá. E um dia eu vou vender as ações com um belo ganho de capital. Agora, em empresas estatais, uma Copasa, uma Sanepar, uma Petrobras, onde por vezes a gestão da empresa ou quem tem gerência sobre ela, políticos, governadores, acabam usando a empresa para outras finalidades que não aquela de vender um produto ou serviço para conseguir lucro, eu prefiro realmente que o dividendo venha para minha mão. Afinal, acho que eu vou alocar melhor esse dinheiro, talvez até comprando as mesmas ações ou de outras empresas, em comparação a esses gestores. E eu quero saber a sua opinião. Você já tinha pensado nisso? Você gosta da estratégia de dividendos? Deixa aqui nos comentários o que achou dessa ideia e se tem alguma das ações desse vídeo, alguma das 10. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.